Oi, meus amores, tudo bom? Hoje, quinta-feira, nós temos aula de História e de Geografia. Então, nós vamos começar pela aula de História. E durante essas últimas aulas que nós temos tido, né, nós temos visto sobre a vida, né, em aldeia, o cotidiano dos índios, a hierarquia, como quem delega as funções, o que cada um faz dentro da aldeia, conhecendo um pouco mais da rotina da vida em sociedade, numa sociedade indígena no caso, tá bom? Então, hoje não vai ser diferente. A tia trouxe essa folhinha aqui, que fala sobre a vida nas aldeias, né? Nas aldeias indígenas. Essa folhinha aqui é como se a tia montou ela para vocês terem acesso a algumas curiosidades sobre os índios. Só que eu pesquisando não consegui assim achar algo como o nosso livro. Então a tia pensou em trazer curiosidades a respeito do povo indígena, vamos dizer assim. Essa folhinha aqui, eles falam mais, ela é específica do povo tupinambás, dos tupinambás. Só que alguns costumes, algumas culturas, alguns hábitos, como caça, comidas, enfim, são comuns entre os índios. Então é mais assim para a gente ter acesso a outros tipos de conhecimento que não foi falado no livro e para a gente conhecer um pouco mais. Então a folhinha ela fala sobre os mestres dos mares, como que os índios viam, o que era assim importante para eles assim, e no sentido de mar, de rio. Aí vem falando dos lagos, dos rios, eles também ficavam concentrados em áreas litorâneas, então perto dos rios, dos mares, porque isso facilitava, né, o contato com o mar. Usavam longas canoas, não só para atividades de pesca, mas também para se aproximar das caravelas portuguesas na troca de mercadorias. Isso bem lá no início, assim que o Brasil foi descoberto. Aí depois vem o tópico de lavando a alma. Fala que os índios, eles gostavam muito de tomar banho, de se banhar nos rios. E é por isso que nós, brasileiros, né, herdamos essa cultura de tomar banho. Então, fala aqui, ó, que os tupis da costa se banhavam praticamente com a mesma frequência em que encaramos o chuveiro hoje. Aliás, a nossa higiene atual é herança indígena, porque os portugueses, os ingleses, o pessoal que vinha de outros países não tinha esse costume, porque lá são países muito frios, invernos rigorosos, então assim, não se tomava banho todo dia, não tinha esse hábito. Já aqui não, aqui os índios a todo momento estavam no rio se banhando, e é isso graças a Deus, a gente herdou dos índios também. Depois vem falando também da moda indígena, como que eles se vestiam, o porquê, né? Também depois vem os comes e bebes, falando sobre as comidas. Comidas que... fala que assim, ó, o arroz e o feijão dos tupinambás... era milho, carne de caça, pesca, frutas e por aí vai. Então, tipo assim, a alimentação deles é muito diferente da que a gente tem hoje. Mas na nossa alimentação hoje ainda tem itens, né, que eles também comiam lá atrás. Que eu achei o maior barato. O pet shop dos índios. Como que era? Aí fala assim, ó, os tupinambás também tinham animais domésticos, chamados de xirimbalos. Deixa eu ver. Xirimbabos. Que significa minha coisa querida em tupi. Os animais serviam para embelezar, como as araras, os tucanos e até os periquitos, ou para mostrar respeito à natureza. Filhotes de macacos, por exemplo, eram adotados pela aldeia caso sua família tivesse sido morta por caçadores. Legal, não é mesmo? Então os índios também tinham seus animaizinhos de estimação. Depois vem o Dr. Pajé, que é considerado o médico dos índios, né, da aldeia. Aí depois vem falando sobre a saudosa maloca. Aí vocês vão entender melhor lendo esse trechinho, né?
a aldeia era rodeada por paliçadas, espécies de cercas de lanças e cercas com crânios. Eles serviam como enfeites para honrar os que viraram jantar. É meio difícil de entender, meio complicado, meio louco, vamos dizer assim, mas era a cultura deles, não é mesmo? Então, depois, na outra parte da folhinha, nessa parte aqui, vai falar sobre a caça e guerra, né, as armas que eles usavam e tal. Depois vem o trabalho dividido, que aí a gente já falou isso também no livro, e aqui vai ressaltar o trabalho das mulheres, o trabalho dos homens, tal, que cada um fazia dentro da aldeia. Então, visto isso, depois que a gente viu todas essas curiosidades, vocês vão fazer essa atividade que está nessa folhinha, né, aqui, e colocar em prática aquilo que a gente aprendeu até agora. Tá bom? A nossa aula de história foi essa. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas curiosidades da vida indígena, da sociedade indígena. E a gente se vê daqui a pouco com a nossa aula de geografia. Tchau!